Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Paulo Ramos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Estou trabalhando muito hoje, senhor presidente. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na segunda sessão extraordinária, que, iniciada às 14 horas e 56 minutos, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Antes, porém, a presidência, um compromisso no Colégio de Líderes em relação à semana que vem. Quinta-feira não haverá ordem do dia, mas haverá expediente normal na Assembleia. Anuncio em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de Lei 1377-A de 2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que veda a cobrança de multa ou taxa abusiva pelo extravio ou danificação de comanda, boleto, cartela ou qualquer outro meio de registro do consumo. Em votação, senhores que aprovam nesse comissão, aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1765-A de 2016, de autoria do deputado Milton Rangel, que dispõe sobre os contratos de prestação de serviços, concessionários de serviços públicos, organizações sociais e demais fornecedores de produtos e serviços do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, senhores que aprovam nesse comissão, aprovam. Eu botei em discussão, ficou um apontando para o outro. Não, eu vou votar contra apenas. Vai o quê? Votar contrário. Ok. Não havendo queira discutir, encerra a discussão. Em votação, senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Vai ao autógrafo. Voto contrário. Voto contrário, deputado da bancada do PSOL, enfermeira, Carlos Mink, Jânio Mendes, Marta Rocha, Luiz Paulo, doutor Julianelli, Geraldo, tio Carlos e André Siciliano. Anuncio em segunda discussão, projeto de lei 1029, Luiz Martins também e Carlos Osório contrário. Projeto de lei 1029-2011, de autoria do deputado André Correia, André Siciliano, Luiz Martins, Luiz Paulo, Rafael Pisciani, que altera a lei 2657, de 26 de dezembro de 96, e dá outras providências. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Voto contra, presidente. Voto contrário. Voto contrário, deputado Marcelo Freixo e Flávio Serafini, Declaração Valdec, de voto. Flávio Bolsonaro, Gilberto, Eliomar Mink. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, este projeto de lei, anterior a esse, a Casa já votou favoravelmente a esse tema diversas vezes. Esse projeto está em segunda discussão, acabou de ser aprovado, e ele diz respeito a quê? Todo o gás produzido no estado do Rio de Janeiro pela Petrobras e outras concessionárias são isentas de ICMS. E a Petrobras e outras concessionárias queimam gás à vontade, principalmente o gás do pré-sal, que é profundamente abrasivo, como sabe bem o deputado Carlos Mink. Por via de consequência, o que nós estamos fazendo é a favor de aumentar a arrecadação, colocando uma alíquota de 12% sobre o preço do gás vendido pela Petrobras a SEG. Com isso, aumentaremos brutalmente a arrecadação do ICMS para partilhar 25% com os 92 municípios. Então, não vejo razão pela qual esse projeto possa ter voto contrário. Esse projeto deveria estar sendo aprovado Aplaudido. com louvor, com aplauso geral, por unanimidade. Esse projeto até hoje não foi votado porque a Petrobras
com a sua influência perniciosa no governo do Estado, jamais o permitiu. E quando permitiu, quando essa casa foi maior do que os interesses da Petrobras e aprovou um projeto similar lá atrás, o governador Sérgio Cabral vetou e depois caiu no esquecimento. Então essa casa hoje deu um grande passo ao aprovar a alíquota de 12% sobre a extração de gás natural. Tenho certeza que o governador Pezão, submisso que é aos interesses empresariais, irá vetar, mas um projeto assinado por André Ceciliano, presidente da Casa, André Correia, da base do governo, Luiz Martins, líder da bancada poderosa do PDT, de 7 membros, pela minha assinatura como líder da bancada do PSDB, sem nenhum poder, e pelo deputado Rafael Pisciani, certamente, se o governador vetar, essa casa, por unanimidade, irá derrubar o veto. Por isso, senhor presidente, além de coautor, estamos votando sim e declarando o nosso voto. Deixa eu tentar ajudar, é porque a gente aqui determina o fato gerador do imposto, por conta de que as plataformas utilizam o gás para gerar energia e também para reinjetar nos poços. Então a gente está querendo incidir os 12% em cima desse gás. Então o fato gerador virá no inciso 8º, na utilização do gás natural para a manutenção dos próprios da empresa de petróleo e na prospecção do petróleo. Nada demais, é o contrário. O PJ é bom, mas para declarar logicamente... o voto, presidente, é para deixar bem claro, para que não haja nenhuma suspeição quanto ao meu voto não a esse projeto, porque foi dito aqui de uma sombria possibilidade de a Petrobras exercer influência sobre alguns parlamentares, enfim, não sei qual foi a intenção dita aqui, mas para mim, mantendo a minha coerência de ser contrária a qualquer criação de imposto, majoração de imposto, tenho ações aqui no TJ do Rio contra aumento de impostos, inclusive sobre a gasolina. Eu espero ansiosamente que o TJ julgue isso um quanto antes, porque está lá com alguém sentado em cima desse processo. Só por isso, porque eu não tenho dúvida, eu não conheço ainda um imposto que seja criado sobre uma atividade que depois o custo não seja repassado para o consumidor. Se tiver algum imposto criado que não seja passado o custo para o consumidor, depois me avisa que eu mudo de posição. Pela ordem, senhor presidente. Vamos voltar a pauta? Um segundo. Por favor, Gilberto Palmares. Que no projeto anterior, 1765A, eu queria registrar a minha abstenção, senhor presidente, porque eu tenho receio desse projeto travar o Estado na substituição. Deputado Gilberto Palmares votou abstenção no 1765A. Deputado Anuncio. Deputado Carlos Osório, em relação ao projeto 1933-2013, é voto não. Anuncio. Projeto de lei 1029, perdão, 1029, 2013, 1933, vamos votar agora. Deputado Nelson Gonçalves votou contra o projeto 1765A. Então vamos à votação do PL 1933-2013, da autoria do deputado Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo em parceria com o Poder Judiciário, a criar a vara do Complexo Penitenciário de Jericinó, na comarca do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Só para dar uma rápida explicação, senhor. Vamos votar e o senhor faz no final. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam como estão, aprovado com a palavra, deputado Paulo Ramos. Somente para explicar, senhor presidente, só para antes de qualquer manifestação, qual é o objetivo desta proposta? O número de presos no complexo do Jericinó é muito grande. E permanentemente a movimentação de presos, não apenas aqui para o Fórum Central, mas para fóruns de diversas comarcas no estado do Rio de Janeiro. O sistema penitenciário, a Secretaria de Administração Penitenciária, não dispõe de tantos meios assim para
essa movimentação de presos. Ao mesmo tempo, a situação de risco que isto acarreta. A criação desta vara criminal no complexo do Jericinol tem exatamente o objetivo de reduzir a movimentação de presos, porque o Poder Judiciário, através de uma vara criminal, já estará lá representado e poderá, todos os atos do processo que dependam da presença do preso, eles serão praticados dentro do complexo do Jericinol. Somente isso. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Valdeir Carneiro, declarar abstenção, deputado Marcelo Freixo, no projeto 1933, deputado Paulo Ramos. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, Deputado Valdeir Carneiro, em seguida, Zaqueu Teixeira. queria que ficasse consignados os meus votos de abstenção nos projetos 1765A, de 2016, do deputado Milton Rangel. Também me abstenho no projeto ora votado, do deputado Paulo Ramos. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, eu quero louvar aqui o projeto do deputado Paulo Ramos, mas se isso for adiante e for instalada uma vara criminal dentro do complexo, qualquer audiência, as testemunhas terão que ir para lá para dentro, para poder você ter testemunha de acusação, testemunha de defesa, isso tudo, as audiências terão que ser feitas lá dentro. Então, ao invés de você tirar o preso para uma audiência, você tem que levar todas as testemunhas para dentro do complexo penitenciário. Se fosse para fazer o interrogatório do preso, que é um ato específico em que só o preso e os advogados, aí se justificaria a iniciativa, porque você não precisaria deslocar o preso e ele seria ouvido dentro do complexo de Jericinó. Agora, o Poder Judiciário criou a videoconferência justamente para que o advogado pudesse ter o contato com o preso e o preso participar da audiência sem ser audiência presencial, que supre esse problema do deslocamento do preso para cima e para baixo. Então, no avanço da tecnologia, o melhor é o preso participar da audiência mediante videoconferência. Mas tem discussão também no que diz respeito a ter a plena defesa do advogado, a ter a plena defesa do preso. Então, é um projeto polêmico e eu quero, nesse projeto, deixar registrada a minha abstenção. Anuncio abstenção no 1933. Samuel Malafaia, Flávio Serafini, Valdec e Eliomar Coelho. Carlos Mink. Anuncio o projeto de lei 345 de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia 14 de fevereiro como dia do prêmio Patrícia Scioli Direitos Humanos. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 2114 de 2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera o dispositivo da lei 6.961 de 15 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a divulgação de serviço de disco denúncia nacional de violência contra a mulher e do SOS Mulher da LERJ, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, segundo dia para recebimento de emenda. Projeto de resolução 520-A de 2017, de autoria do deputado André Siciliano e Luiz Paulo, que altera a resolução 810 de 12 de dezembro de 97, do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em segunda discussão, redação do vencido, segundo dia para recebimento de emendas. Projeto de resolução 521-A de 2017, de autoria do deputado André Siciliano e Luiz Paulo, que regulamenta o inciso 10 do artigo 110 do regimento interno da LERJ sobre o requerimento para o reconhecimento da calamidade financeira em âmbito municipal. Anuncio em primeira discussão projeto de lei 1071. Para discutir. Esse Esse é o anterior da calamidade municipal. É que eu estava esperando Vossa Excelência terminar de falar. Também é muito rápido, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, é quase impossível, quando se fala em calamidade municipal, meu querido deputado André Siciliano, se fala em calamidade municipal, se fala em Rio de Janeiro.
E ontem, o Carioca foi surpreendido com o noticiário de que o prefeito Marcelo Crivella, o bispo Crivella, foi pedir autorização da igreja dele, a Igreja Universal, para ir ao sambódromo. Senhor presidente, algo de errado existe. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro pede autorização aos bispos da igreja dele, da qual ele é bispo também, autorização para poder ir assistir ao desfile de carnaval um único dia. Alguém tem dúvida que hoje a cidade do Rio de Janeiro é completamente dominada, comandada e gerida pela igreja do prefeito bispo Crivella? Alguém tem alguma dúvida? E não me refiro aos conselhos bizarros de Sua Excelência, quando hoje declara à imprensa numa coletiva, aconselhando o carioca a não ingerir bebidas. Quanto a isso, eu abro mão de qualquer comentário, mas principalmente o que me preocupa é que o comando do Rio de Janeiro, a estrutura do Rio de Janeiro, a administração municipal do Rio de Janeiro, tudo no Rio de Janeiro, os postos-chave do Rio de Janeiro estão na mão da igreja do prefeito bispo Crivella. Este homem tem que ser retirado da prefeitura, que a Câmara Municipal investigue esse absurdo, um absurdo, um prefeito antes de tomar qualquer decisão, se dirigir à sua igreja perguntando se pode ou não pode tomar uma atitude. Muito obrigado, senhor presidente. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei 1071 de 2011, da autoria do deputado Luiz Martins, que altera a lei 4.224 de 25 de novembro de 2003 e dá outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, concluindo por substitutivo, de obras públicas favorável com o substitutivo da pessoa com deficiência, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com o substituto da comissão de pessoa com deficiência. Novo parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade ao substitutivo da comissão da pessoa com deficiência. Relatores, deputados Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Pedro Fernandes, Coronel Jair e Luiz Paulo. Em discussão, não vem aqui discutir, encerrar a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao substituto da comissão de pessoa com deficiência. Seus que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 1419 de 2012, de autoria do deputado Átila Nunes, que torna obrigatório a disponibilização de ar-condicionado nos veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros em viagens intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluído pela transformação em indicação legislativa. De transporte, contrário, de economia dos comércios, contrário. Relator, deputado Luiz Martins, Marcelo Simão e Dionísio Liz. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai à Comissão de Indicação Legislativa. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Só registrar o meu voto favorável ao projeto de autoria do deputado Átila Nunes, que torna obrigatória a disponibilização de ar-condicionado nos veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros em viagens intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro. Então, só assinalando que eu voto favorável no mérito a essa matéria. Senhor presidente, registrar o voto da bancada do PSOL contrário ao parecer da CCJ para transformar o projeto em indicação legislativa. Certo. Eu acho que a Casa pode legislar nesse sentido, a bancada do PSOL acredita nisso e é algo que não precisava nem ter lei, já era para estar sendo feito, mas infelizmente a indicação legislativa não vai resolver absolutamente nada e não vai colocar as empresas de ônibus no seu devido lugar. Voto contrário, deputado Anderson e da bancada do PSOL. E consignar voto meu também contrário à indicação. Senhor presidente, eu queria também, em nome do PT, consignar o voto contrário à indicação, confirmando o teor do projeto de lei que obriga as empresas a garantir
ônibus, frota refrigerada no transporte intermunicipal. Consignado. Fazer esse registro em nome do Voto PT. contrário à indicação, deputado Valdec. Vamos consignar os votos contrários para... Precisamos terminar a pauta, já terminou a sessão. Voto contrário, Contrário à indicação, deputado Zaqueu. e favorável ao projeto do mérito. Voto contrário, o Márcio Pacheco, Marta Rocha, Osório, Luiz Paulo e tio Carlos, doutor Julianelli e Nelson Gonçalves. Anuncio. Projeto de deputada enfermeira Rejane também. Anuncio. Projeto de lei 1814/2012, de autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre a instalação de painel com indicador de velocidade em todos os ônibus intermunicipais da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, com voto pela incondicionalidade do deputado Luiz Paulo, de transporte favorável com voto em separado contrário do deputado Marcelo Simão, relator original, e de Economia, Indústria e Comércio favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado André Correia, André Siciliano, relator do vencido, e Conte Bittencourt. Em discussão, não havendo ninguém que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa discussão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa discussão, aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Senhor presidente, declaração de voto. No mérito, voto favorável à matéria. Voto favorável, deputado. Deixar assinalado. Eu fiz o parecer separado e eu fui vencedor no parecer. Projeto de lei 3097/2014, de autoria do deputado enfermeira Rejane, que torna obrigatória a divulgação da lista dos inscritos nos programas habitacionais do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de Polícia Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relator, deputado André Correia, Zeidan e Pedro Fernandes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei número 98/2015, de autoria do deputado Átila Nunes, determina a fixação obrigatória de cartazes que esclareçam sobre a proibição de doação de sangue por pessoas com tatuagens permanentes e ou piercing pelo prazo e forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, com emenda de saúde favorável. Relator, deputado Rogério Lisboa e doutor Deodalto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa discussão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa discussão, aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 1932/2016, de autoria do deputado Wagner Monte, que dispõe sobre o sistema de transparência, a distribuição de vagas na educação pública do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Educação favorável, relatores deputado André Lazzaroni e Conte Bittencourt. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam nessa discussão, aprovado em primeira, retorno em segunda. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3660 de 2017, de autoria do deputado André Siciliano, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao repetro nos termos que especifica. Já estou inscrito para discutir, tá, deputado Luiz? Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Minas e Energia, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela ordem. Queria que consignasse aqui no projeto 98/2015 a minha abstenção, por favor. Projeto 98/2015, abstenção da deputada enfermeira Rejane. Pendendo de parecer das comissões, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Esquinho da Mangueira. Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria a atenção de Vossa Excelência. Vossa Excelência apresenta um projeto extremamente importante, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao repetro nos termos que especifica. E o senhor especifica que somente na fase exploratória da produção de petróleo, e não na fase de produção. Nós temos sido expoliados por causa do repetro na fase da produção. Por via de consequência, senhor presidente, o seu projeto é constitucional, mas alerto a Vossa Excelência que, para surpresa minha,
O senhor governador do estado, ontem, deputado André Siciliano, editou o decreto 46233, de 5 de fevereiro de 2018, e aderiu o Repetro em todas as fases, exatamente aderindo ao convênio CONFAS de ICMS 3, senhor presidente, preste atenção, 3 de 2018, 16 de janeiro de 2018. O governador, por decreto, sem ouvir o parlamento, aderiu ao Repetro. Mas aderiu na fase de prospecção, na fase de pesquisa e na fase de produção. Mais uma vez, cedendo à pressão da Petrobras, de outras concessionárias e também dos segmentos empresariais. O governador sempre rendido a esses interesses, à guisa que, sem isso, a arrecadação não aumenta. E a gente sempre a perder recursos originários do petróleo. Então, queria comunicar a Vossa Excelência, e é isso que é importante, que de entrada está protocolado num decreto legislativo para revogar o decreto 46233 de 2018, que desrespeita essa Casa Legislativa, desrespeita o seu projeto de lei, que ele já sabia que estava tramitando. Está aqui este decreto que está eivado de má intenção e de desrespeito a essa casa. Assim posto, o seu projeto de lei é constitucional. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Felipe Soares. Deputado Carlos Osório. Senhor presidente, venho aqui ao microfone dar o meu parecer pela Comissão de Economia ao projeto de lei... Minas e Energia. Minas e Energia, projeto de lei 3660/2017, de autoria de Vossa Excelência, deputado André Siciliano, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Repetro nos termos que especifica. Como bem esclareceu aqui o deputado Luiz Paulo, o projeto de lei de Vossa Excelência, ele autoriza a adesão do Rio de Janeiro ao Repetro para atividades nas fases de prospecção e exploração. Porém, não autoriza o vigor ou a vigência do Repetro na fase de produção. Senhor presidente, eu acho que esse tema precisa ser amplamente debatido por esse parlamento, pois a indústria de óleo e gás é o pilar central da economia fluminense e nós precisamos da recuperação dessa indústria para a recuperação econômica do nosso Estado. Eu vou dar meu parecer contrário. Nesse momento, senhor presidente, apresentei 4 emendas, informei a Vossa Excelência que apresentei 4 emendas com relação a esse projeto, porque acho que esse projeto precisa ser melhor debatido. Já solicitei ao presidente da Comissão de Minas e Energia a marcação de uma audiência pública para que nós possamos ter todos aqueles interessados aqui no parlamento, debatendo, defendendo seus pontos de vista, de modo que os parlamentares possam tomar a melhor decisão possível na defesa dos interesses do Estado. Saudando a iniciativa de Vossa Excelência, mas por essas razões explanadas, o meu parecer é contrário. Pela Comissão de Economia e do Comércio, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, deputado André Siciliano, eu queria também aqui fazer uma conjunto de reflexões antes de dar o parecer. Eu sei que o projeto de Vossa Excelência é um projeto de caráter autorizativo, autorizando o governo do Estado a aderir, sim, ao regime aduaneiro especial. Da forma que menciona, lógico. Mas não é autorizativo, sim, não. É autorizativo, porque autoriza o governo do Estado a aderir ao projeto aduaneiro, ao regime aduaneiro especial. Entretanto, eu quero de saída dizer a Vossa Excelência que eu tenho dúvidas sobre esta lógica mais geral. E por que eu tenho dúvidas? A leitura que faço das circunstâncias políticas e econômicas no Brasil contemporâneo, a minha leitura apenas, não é? Uma leitura de que nós estamos entregando de mão beijada para o capital internacional
a principal reserva de riqueza do povo brasileiro, que são as jazidas de petróleo na camada de pré-sal no mar territorial brasileiro. Isso está sendo entregue de maneira lesiva ao interesse nacional. Em complemento a esta ação, a presidência da Petrobras tem construído uma política que pouco a pouco reduz o conteúdo local nas compras públicas dessa empresa, que apesar de seus problemas, segue sendo o maior cliente da indústria naval brasileira. A política de conteúdo local ela é fundamental para a indústria naval brasileira, inclusive do Rio de Janeiro, que já está morrendo novamente. Tinha vivido um ciclo de definhamento, digamos assim, se revigorou a partir dos anos 2000 por causa da política de conteúdo local e agora vai tocando novamente o fundo do poço em função da agenda do atual governo federal. E o terceiro elemento é o elemento que está consagrado na esfera federal pela Lei 13.586, de 28 de dezembro de 2017, oriunda de uma medida provisória do governo ilegítimo, do presidente ilegítimo, que propunha uma isenção de tributos para importação de equipamentos, maquinários, para o setor de petróleo e gás e também para a importação de matérias-primas, outros bens, enfim, e materiais para embalagens. Eu considero que no caso da isenção de impostos de importados, se não for feita uma ressalva de que isso deveria ser praticado apenas quando não houvesse similar nacional, isso vai também contribuir para ferir de morte a indústria de máquinas e equipamentos no Brasil. Então é uma tríade, é a entrega das nossas riquezas estratégicas, é o desmonte da política de conteúdo local e é uma isenção. Eu quero aqui lembrar a Vossa Excelência, aos demais deputados e deputadas, concluir, por favor, deputado, que na medida provisória original, a isenção era até 2022. A Câmara dos Deputados mudou para 2040. O Senado reduziu para 2020 e quando voltou para a Câmara, onde se fez a votação terminativa, terminou de novo em 2040. Há uma estimativa de que essa isenção praticada até 2040 possa representar uma perda de cerca de R$1 trilhão de renúncia por parte da União Federal. Então, eu discordo desta lógica mais geral. Além disso, tem um aspecto do decreto do governador editado ontem. Por esse conjunto de elementos, respeitando a intenção de Vossa Excelência, eu considero esse projeto lesivo ao interesse nacional e estadual e o voto é contrário. A gente já vai explicar porque Vossa Excelência discursou tão bonito, mas no fundo Vossa Excelência precisa entender o que é o repeto. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Tributo Estadual, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Eu vou discutir ali, vamos ver se ele prestar atenção, ele vai mudar o parecer. Senhor presidente, eu ofereço a leitura ao deputado Waldeck do convênio ICMS 3 de 16 de janeiro de 2018. Cadê o deputado Waldeck? Deputado Waldeck. Deputado Luiz Paulo. Eu ofereço ao senhor a leitura do convênio ICMS 3 de 16 de janeiro de 2018, de autoria do presidente sem representação Temer, que diz no parágrafo 2º da cláusula 1ª, o benefício fiscal previsto nesta causa aplica-se também aos aparelhos e outras partes e peças a serem diretamente incorporadas aos bens principais destinados a garantir a operacionalidade dos bens de que trata o parágrafo 1º desta cláusula 1ª. E aí vem as ferramentas também. E na cláusula 2ª, ele tira os impostos da importação de bens ou mercadorias temporárias. E na cláusula 3ª, permite que as operações de exportações, ainda que sem saída do território nacional, ou vendo a pessoa sediada no país, dentro ou fora do Estado, também tem a mesma benesse.
É a famosa operação ficta. A Petrobras, por exemplo, contrata a construção de uma plataforma aqui no nosso estaleiro, através da sua subsidiária nas Ilhas Caimã, e tem o benefício de não pagar nenhum imposto de importação. Isso é prejudicial à indústria naval. O que o deputado André está desejando é que o convênio CONFAZ só possa valer para a fase de pesquisa e não para a fase de exploração. Assim posto, senhor presidente, eu trouxe aqui um voto escrito, que vou dispensar a leitura, pela Comissão de Tributação, que entrego à mesa com o parecer favorável. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutuca. Deputado Milton Rangel. Deputado Luiz Martins. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu acompanho o robusto voto escrito do presidente da Comissão de Tributação e voto favorável. Para discutir a matéria, deputado André Siciliano. Primeiro, saudar a presença aqui entre nós do deputado Edmilson Valentim, deputado que legislou por muitas vezes nessa área de petróleo. Chamar a atenção dos senhores parlamentares, em especial do deputado Valdec, especialissimamente, já que ele entendeu diferente o projeto. Eu preciso que Vossa Excelência preste atenção. Em 97, se quebrou o monopólio da Petrobras. Em 97 também se criou a Agência Nacional de Petróleo. E, por conta do fim do monopólio, veio a abertura do mercado para outras empresas estrangeiras poderem fazer prospecção no Brasil. Quando, do momento dos primeiros leilões, o governo federal, para atrair um grande número de empresas, criou um regime especial de importação e exportação aduaneiro para a exploração da área de petróleo. Lá em 99, quando foi criado o Repetro, o preço do barril era da ordem de $16. Começou o ano com 12, terminou com 20. Mas julho para agosto era da ordem de $16 o barril de petróleo. E era uma coisa nova, ninguém conhecia a bacia no Brasil. Então esse incentivo do Repetro foi dado para que pudesse diminuir o risco na fase exploratória, ou seja, na fase de sísmica e da perfuração propriamente dita dos primeiros campos. Não era na fase de produção. Pois bem, o regime foi mudando, foi se estendendo e foi estendendo também na fase de produção. O barril hoje está em torno de 66, 67 dólares. O nosso pós-sal e pré-sal é conhecido. No ano passado, nós não tínhamos, o Rio de Janeiro não estava no Repetro. E também não havia ainda a extensão desse benefício do Repetro até 2040. Foram feitos leilões no campo pós-sal, na bacia de Campos, e a diferença de lance do primeiro lugar para o segundo foi da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, o lance vencedor em relação ao segundo foi da ordem de 3 bilhões e 200 a maior. O Rio de Janeiro não estava no Repetro e não existia ainda a extensão do Repetro até 2040. Peço atenção também do deputado Carlos Osório. Pois bem, veio o leilão do pré-sal. As companhias estrangeiras deram um lance de 80%
no campo no entorno de Sapinhoá, 80% do óleo lucro. Significa que a empresa que prospectar o óleo, já é o regime de partilha, no momento de prospecção, abater os custos, o governo federal vai ficar com 80% do lucro do óleo e ela vai se creditar de 20%. Também o estado do Rio de Janeiro não estava no Repetro e não tinha o Repetro até 2040. O governo do estado fez o convênio e amanhã vai ter que desfazer, ou por decreto ou mesmo por essa lei, porque nós estamos normatizando para que o Repetro tenha validade sim, porque ele não beneficia a indústria nacional, ele beneficia lá fora, onde gera o emprego, e a gente aqui abre mão dos impostos. Pois bem, nós estamos disciplinando que só vai valer o Repetro para a fase exploratória. Hoje vale para tudo, de acordo com o decreto do dia de ontem, vale para tudo. Pois bem, então, o petróleo hoje a $66, o pré-sal, nós vamos ver leilões aí de partilha acima de 60%, 70%, 80% do óleo lucro, porque onde fura tem petróleo. Só nos campos que o governo federal cedeu à Petrobras na capitalização de 2010, tem uma estimativa de mais de 6 bilhões de barris, do excedente de 5 bilhões, podendo ter 15 bilhões, em alguns pontos que o governo federal cedeu em 2010. A UERJ tem um instituto que calcula, que diz que tem 90% de chance do Brasil do pré-sal ter 193 bilhões de barris, podendo ter mais de 290 bilhões, mas tem 90% de chance de ter 193 bilhões de barris. Então, a empresa vem para cá, a gente abre mão do conteúdo nacional, que é isso que a ANP faz, dos impostos, porque o Rio de Janeiro perdeu, segundo o estudo do Tribunal de Contas de 2014, só para a Petrobras, 3 bilhões e 100 milhões de barris de reais, por conta do Repetro e de 21 outros dispositivos no ano 2014. Então, quando Vossa Excelência vota contra aqui o Repetro, Vossa Excelência está remetendo o Repetro nacional, que estende até 2040. E mais, o estado do Rio de Janeiro hoje, das reservas conhecidas do pré-sal, tem 68%. Os municípios produtores, Cabo Frio, Búzios, Macaé, lá tem um Citygate chamado Cabiúnas. Não sei se Vossas Excelências sabem, mas a SEG paga 22% a mais no gás para distribuir o GNV ali naquela região. 22%. Mas não é só isso, para os municípios produtores. Em relação a Comgás, Osório, a SEG compra a molécula do gás 10% na cabeça a mais. Então, para o consumidor aqui da capital, 10% a mais, só no custo. Para o consumidor da região produtora, 32% a mais. Então, o gás que é produzido aqui vai para São Paulo com menor preço. O consumidor do estado do Rio de Janeiro paga mais, na capital 10%, na região produtora 32%. Aí, no dia de ontem, Edmilson, chegou a informação que o governo do estado deve ser, Luiz, presente, porque publicou o decreto, né, do Repetro, deve ter sido deu de presente. A BR negociava o contrato de combustível com o governo do estado. Estava em negociação e no dia de ontem ela suspendeu o abastecimento para os automóveis do governo do estado do Rio de Janeiro. A BR, que tem capital 100% da Petrobras. Então, toda vez que a gente quer legislar, porque é o nosso bem maior aqui do estado do Rio de Janeiro, é o petróleo. Se a gente abre mão para a própria Petrobras de um benefício para ela atender outro estado com preço menor. Então, anota aí, 10%, Osório, mais caro a molécula de custo para a SEG em relação a Comgás.
se somarmos os 22% do custo de passagem da Cabiúnas, 32% para os municípios produtores. Então, o que a gente quer é votar uma lei para dizer para o Estado, o governo pode sim entrar no repetro, mas somente na fase de prospecção. Porque é bom lembrarmos também que existe tal da participação especial, que a indústria de petróleo, tudo que investiu, ela bate na hora de fazer conta da participação especial. É isso mesmo, deputado Luiz? Fora isso, o Rio de Janeiro perde, por conta do preço mínimo, 700 milhões de reais por ano, de uma política de preço mínimo da Petrobras. Sem falar na questão do calor da molécula do gás, que vai mais de 300 milhões ano. Então, sem falar na subsidiária, né, Luiz? Onde todas as empresas produtoras de petróleo, todas, Petrobras e as demais, tem uma subsidiária no exterior, onde vende o petróleo para ela mesmo, ao preço mínimo. Então o Rio de Janeiro perde na ida, na volta, na ida, na volta. Então nós temos que disciplinar. Não é que não vá assinar o repetro, não. Pode assinar, mas é na fase exploratória. Porque assinar o repetro, que já tem um benefício dos impostos federais até 2040, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro perde o emprego, porque a indústria naval foi embora. A refinaria de Itaboraí está aí se discutindo uma parceria com os chineses, mas a cadeia produtiva do setor do petróleo, que tem aqui mais de 60% da sua produção e as suas reservas conhecidas, estão aqui no Rio de Janeiro, parte de São Paulo e no Espírito Santo. E a gente espera que esse projeto seja exemplo também para os outros estados produtores. Porque é impossível abrir mão de todos os impostos federais, abrir mão do ICMS e pior, Eliomar, no futuro, o petróleo, o óleo, não vai ser das empresas, 80% da União. A União não paga imposto de renda, PIS, FINS, social. Então nós vamos perder royalties a médio e longo prazo no regime de partilha. Então é urgente que a gente possa defender os empregos do Estado do Rio de Janeiro e defender a nossa arrecadação. Deputado Flávio Serafim. Deputado André Correia, na verdade eu gostaria de tirar, André Ciliano, gostaria de tirar uma dúvida sobre esse projeto, porque boa parte dos problemas que Vossa Excelência levanta sobre a forma como se dá a produção, a tributação do petróleo no Brasil, a gente tem acordo em boa parte disso. Só que sobre o seu projeto especial, Vossa Excelência trata ele e o defende como um limite a esse crime que está sendo cometido em Brasília com relação aos interesses nacionais, com relação aos interesses do povo brasileiro, ao garantir vultuosas isenções e facilidades para a exploração do petróleo. Mas o projeto de Vossa Excelência, na prática, o que ele define? Vamos ao repetro, mas vamos na fase de exploração. Na fase de produção, nós não vamos. A fase de exploração é a fase onde se busca, se pesquisa, se inicia a perfuração para a pesquisa dos poços de petróleo. Essa, evidentemente, é uma fase importante. Mas a gente sabe que boa parte dos poços estão concentrados aqui no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, nessa região. A nossa dúvida, e acho que, por exemplo, o voto do deputado Valdec, e o que me motivaria hoje, se esse projeto entrar em votação, é votar contra, por que ir até aí? Para que entrar no repetro? Para que conceder mais isenções, deixar de arrecadar também na parte de exploração? Porque a gente sabe que o petróleo está aqui, a gente sabe que o petróleo vai ser explorado. Para que então entrar? Acho que isso é a questão que faz com que alguns deputados que estamos contra não consigamos partilhar do ponto de vista de Vossa Excelência. Porque onde Vossa Excelência vê um avanço, entrar só na fase de exploração, a questão que fica para a gente é para que entrar na fase de exploração? Para diminuir o risco do empreendedor, da Petrobras e das outras empresas, de pelo menos na fase de exploração não pagar o imposto. Nós estamos querendo que eles venham, fazem a prospecção, que eles fazem a sísmica, porque tem um risco mínimo, mas tem de furar e não achar nada. Não é 100% onde fura tem óleo. Por isso
que a gente delimita só na fase de exploração, e é muito claro, e é bom. Mas nós temos outras reclamações em relação, não só a Petrobras, como as empresas grandes, como a ANP. Então, não sei se ficou claro para o deputado Valdec que a gente quer. O deputado Osório deu parecer contrário por outras questões. Não foi por conta de restringir o arrepeto. Ele quer que amplie o arrepeto. Pelas emendas que eu acompanhei, ele não deu parecer contrário na comissão para restringir, não. Ele quer tudo. Ele quer 100% do arrepeto. Só isso. Então, de vez em quando aqui a gente vê, agora mesmo o deputado Luiz Paulo fez uma votação contrária a um projeto meu do ICMS, que garantiu a arrecadação do ICMS, mas ele não entendeu, porque ele não tinha chegado até o artigo 3º do projeto, votou contra, e parte da bancada da esquerda votaram contra, mas era o contrário, garantia, porque às vezes a gente pega o projeto e não vai até o final, a gente não acompanha a proposição até o final. Não é o caso de Vossa Excelência, Valdec, eu sei que Vossa Excelência sempre aprimora as nossas propostas. Então, eu agradeço, espero ter esclarecido, mas é muito pior do que a gente falou aqui. A Petrobras produz o petróleo aqui, na sua grande maioria, mais de 70% da produção da Petrobras é Rio de Janeiro, só da Petrobras, e ela não trata o Rio de Janeiro como deveria. Poderia ser a mãe do Estado do Rio de Janeiro, mas ela, infelizmente, é a madrasta do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Só para esclarecer, deputado André Siliano, a gente votou contra o seu projeto de ICMS porque a gente acha que era um projeto confuso, não é porque a gente não leu. Inclusive, o projeto, na última linha, citava empresas, o que não pode acontecer. A gente não pode ter projeto de lei que cita nome de empresa. Por isso a gente votou contra, porque o projeto era confuso. Não, é porque o deputado... Entendemos o objetivo. Vossas Excelências votaram contra. Falar que a gente não leu, por favor. Votaram contra porque o deputado Luiz Paulo chegou... A última linha citava duas empresas ou não citava? O que não pode ser feito num projeto de lei? Só votaram contra depois que o deputado Luiz Paulo consignou o voto contra. Porque ele também não tinha lido até o artigo 3º. É só isso. Para discutir a matéria, deputado Valdec Carneiro. Deputado, desculpa, o deputado Luiz Paulo. Após o deputado Valdec Carneiro, o deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Osório. Para discutir a matéria, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputado André Siciliano, deputado Valdec, deputado Flávio Serafini, deputado Osório, é necessário que a gente compreenda do que nós estamos tratando. No dia de hoje, deputado Flávio Serafini, por favor. No dia de hoje, o governador Pezão editou o decreto 46.233, de 5 de fevereiro de 2018. Neste decreto, o governador Pezão aderiu ao Repetro em todas as fases, isto é, ele aderiu ao convênio ICMS 3/18, de 16 de janeiro de 2018, que se respaldou na lei, desculpe o termo, do presidente Temer, das grandes benesses para as empresas petroleiras. Então, da lei do Temer, gerou o convênio ICMS e o Pezão aderiu em todas as fases, na fase de prospecção e na fase de exploração. Então, hoje, vale tudo, isto é, estamos perdendo tudo. O que o deputado André Siciliano está tentando é uma mediação, valer só para a exploração e não valer para a prospecção e não valer para a produção. Por isso,
além de ter apresentado o decreto legislativo, acabei de apresentar uma emenda ao projeto de lei dele, que ele é signatário, revogando o decreto 46.233 de 2018. Porque se a gente não bota um limite e não legisla, o governo faz por decreto e vale tudo. E as nossas perdas serão imensas. Essa que é a batalha que nós estamos travando. O ideal, concordo com o deputado Valdec, concordo com o deputado Flávio Serafini, era não ter repetro para nada, nem para prospecção, nem tampouco para exploração. Dos males, o muito menor, porque eu sou de convir que o que se importa para prospecção, para verificar se tem óleo, etc., etc., é infinitamente menor daquilo que se gasta para explorar. Essa mediação é que o deputado André está fazendo. E ela é importante, até porque é um projeto de quem hoje está sentado na cadeira de presidente. Eu queria que os senhores compreendessem alguns eventos históricos. O deputado Valdec esteve presente, o deputado Osório esteve presente, em diversas reuniões que fizemos na Agência Nacional de Petróleo. O que fazia a Petrobras desde 2013? Ela vendia o petróleo para uma subsidiária dela no Canadá, pelo um preço vil, para declarar esse valor, para que fosse calculado o royalty de participação especial. E depois essa empresa colocava no mercado internacional no valor do dia. E nós verificamos isso, e verificamos que essa perda de 2013 para cá seria superior a 3 bilhões de reais para o nosso Estado e nossos municípios. Depois de uma intensa luta, a ANP acatou o ofício que foi feito a ela e fez a primeira inspeção na área de Lula e multou a Petrobras em 2 bilhões e meio. Era o valor que só na área de Lula a Petrobras nos devia. A Petrobras recorreu à AGU, que deu um parecer enorme, mas absurdo, dizendo o seguinte, que o decreto que estipulou o cálculo do royalty da participação especial não dizia que a Petrobras não podia vender para ela mesma. Então a operação era legal. Então a AGU disse que fraudar o ICMS da Lei Candir, que fraudar o royalty de participação especial era legal. E ao contrário, para o serviço público, só vale o que está escrito na lei. Se não está escrito, não vale. Aí mandou esse parecer para nada mais, nada menos, novamente pedindo desculpas por citar o nome, o presidente Temer, que se vestiu de juiz togado e deu razão à AGU. E nós perdemos 2 bilhões e meio. E o governador do estado ficou omisso, nada fez. Isto eu denunciei por escrito ao Ministério Público Estadual, porque isso é digno de Operação Lava Jato. Isso é uma das maiores fraudes feitas nesse período, que seguramente representou ganhos escusos e perdas imensas para o Estado do Rio de Janeiro e os municípios. E esse valor foi só para a área de Lula.
nós tínhamos pedido para 3 outras áreas além de Lula. Ponto 1. Ponto 2. Tínhamos já conseguido uma nova metodologia para calcular royalties de participação especial a partir de 1º de janeiro de 2018. Audiência pública da ANP, estivemos presentes, uma discussão imensa, mas chegamos lá com uma metodologia que nos ia dar ganho, talvez, na ordem de uns 2 bilhões de reais. Foi para o Ministério de Minas e Energia, para o presidente editar, depois do Ministério de Minas e Energia, o decreto considerando todas essas audiências, etc. Que fez o presidente Temer? Não acatou e editou um outro decreto com uma outra metodologia, que foi objeto de uma nova audiência pública, onde tivemos presente. Se você tinha uma metodologia A e trocou para uma B, tinha que valer a partir de 1º de janeiro de 2018. Mas lá no decreto do Temer, em que o Pezão é apaixonado e que odeia o Rio de Janeiro, tinha um artigo que dizia assim: a mudança de metodologia será aplicada paulatinamente em 4 anos. Lá na audiência pública, a proposta da ANP foi, no primeiro ano, ser 80%, 2018, da metodologia velha e 20% da nova. Depois, 40, 60, 40, 40, 60 e finalmente zerar. Esta brincadeira nos tomou outros 2 bilhões de reais. Viramos lá a mesa. Por que não podia ser paulatinamente 96% da nova metodologia, 4% da antiga, 97%, 98% e 100%? E, novamente, o governador se calou, porque o ajuste fiscal faz ele engolir tudo e os bilhões estão indo embora. Então, nessa área de petróleo, sem falar na Lei Candir, que deriva do petróleo que nós exportamos e está isento do ICMS pela Lei Candir, a gente perde 4 bilhões por ano. Então, esse é o Estado que perde por todos os lados. Então, é contra isso que nós estamos nos rebelando. E não esqueçam, se hoje temos royalties de participação especial, se aqui ainda não vale, na divisão dos recursos, a partilha, é porque tem uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia. Porque a hora que julgar o mérito, pode ir tudo por água abaixo. Então, a lógica da União em relação ao Estado do Rio de Janeiro, na área de petróleo e gás, é nos massacrar. E o que nós estamos fazendo aqui é a defesa do Estado do Rio de Janeiro. Não só do Estado, como dos nossos municípios. Por isso que esse é um tema importantíssimo, que a gente não pode abrir mão. E eu queria pedir, senhor presidente, diferentemente de outros momentos, que o decreto legislativo que eu dei entrada, o senhor mandasse publicar no dia de amanhã, não ficasse dormindo na mesa. Mandasse publicar para mostrar claramente que com a sua lei, as emendas, com o seu projeto de lei, as emendas e o decreto legislativo, esse parlamento não ficará submisso aos interesses do grande capital em detrimento da população fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdec. Antes, porém, há sobre a mesa requerimento de prorrogação da presente sessão por 60 minutos. Os senhores que aprovam a mesa como estão, aprovado o deputado Carlos Osório.
senhor deputado que preside a sessão e autor do projeto, nosso colega André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, antes de entrar na discussão do projeto, fazer 3 preliminares aqui. A primeira preliminar é que eu me lembro, deputado André Siciliano, quando a bancada do PT eleita em 2014 se reuniu antes de começar a legislatura para discutir nossa participação em comissões permanentes aqui da casa. Não sei se Vossa Excelência se lembra dessa primeira reunião. Quando estávamos discutindo as possibilidades que tinham sido colocadas para nós sobre comissões permanentes, Vossa Excelência me alertou querendo me ajudar, quando eu tinha me colocado à disposição para presidir a Comissão de Economia e dos Comércios. Vossa Excelência me alertou, insisto, querendo me ajudar, olha, isso é uma comissão muito trabalhosa, passam por ela muitos projetos, né? Vai ser preciso se dedicar, estar presente para dar parecer, enfim. De fato, foi um bom alerta, não é? Mas tem sido, nesses 3 anos, uma boa experiência de trabalho, presidir a Comissão de Economia e tentar entender e interferir dentro das nossas possibilidades e nossos limites para melhorar as condições da atividade econômica no Estado, consequentemente gerar trabalho, gerar renda, enfim. Tem tido muita ajuda na Comissão de Economia. Atualmente, por exemplo, tem um vice-presidente muito atuante, que é o deputado Carlos Osório, mas vários deputados e deputadas têm ajudado a comissão, que em geral, em suas reuniões, não faz só audiência pública, faz também audiência pública, o deputado Flávio Serafini, mas se reúne mensalmente e examina pelo menos 40 a 45 projetos por sessão. Essa é uma primeira preliminar. A segunda preliminar é que eu queria já preliminarmente me associar ao deputado Osório para que a Comissão de Minas e Energia, em colaboração com a Comissão de Economia, já que Vossa Excelência é membro de ambas, pudessem organizar em conjunto uma boa audiência pública, já que o projeto é complexo e merece toda a nossa atenção. Em terceiro lugar, deputado André Siciliano, eu falei ali ao microfone de à parte, queria até esclarecer, viu, deputado André, que quando eu usei o adjetivo lesivo, longe de mim pensar que Vossa Excelência queria lesar o Estado, não se trata disso. Eu acho que o projeto, ou os projetos que dizem respeito ao Repetro, de alguma forma podem exercer uma influência lesiva sobre o Estado. Não é a sua intenção pessoal de modo algum, quero que isso fique claro ao microfone. E acho que nós temos muitos pontos em comum. E o principal deles é reconhecer e lutar contra isso que a gente reconhece, que o Estado do Rio de Janeiro só vem perdendo. Perde sem parar. Perde na questão de ICMS do petróleo. Perde na questão da Lei Candir. Perde na questão na fórmula de cálculo para pagamento de royalties e participações especiais. Então, realmente, não tem sido pequeno o esforço dos deputados e deputadas que entram mais diretamente nessa questão para tentar encontrar caminhos, seja dialogando com as autoridades do setor, seja organizando debate com a sociedade civil, seja legislando, enfim, para tentar conter esta verdadeira sangria. Recentemente fizemos aqui neste plenário uma audiência pública, deputado Luiz Paulo, das nossas comissões em conjunto, tributação, economia, orçamento, com o senador que era o relator da comissão especial da Lei Candir, para a regulamentação da Lei Candir, mas infelizmente o resultado ficou muito, muito aquém daquilo que nós mesmos havíamos proposto, porque modestamente a proposta que saiu da Assembleia Legislativa para colaborar com a regulamentação da Lei Candir no Congresso Nacional foi muito boa, mas infelizmente foi acolhida apenas muito parcialmente. Por que quis fazer essas preliminares? Porque a questão, talvez inicial ou matricial para fazer a discussão do projeto, de alguma maneira foi formulada aqui, ao microfone de à parte, pelo deputado Flávio Serafini. Por que penso assim? Porque o Repetro, seja na fase apenas de prospecção, seja em ambas as fases de prospecção e de produção, não é bom para o Rio de Janeiro. E por que falo isso? E por que falei antes da lógica? Agora que até recentemente, o deputado André Siciliano citou, estava aqui presente o ex-deputado Edmilson Valentim, que sempre militou e atuou nessa discussão de modo muito qualificado. O Repetro foi disciplinado na sua versão atual pela Lei 13.586, de 28 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre o tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento do campo de petróleo ou de gás natural, institui regime tributário especial para as atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Essa lei é oriunda de uma medida provisória, deputado Edilmar Coelho, enviada ao Congresso pelo presidente golpista Michel Temer, e que previa aquilo que se manteve no texto, previa em seus artigos 5º e 6º, dois tipos de isenção. Dois tipos de isenção. A primeira isenção, constante no artigo 5º, diz o seguinte: fique instituído o regime especial de importação com suspensão do pagamento de tributos federais de bens cuja permanência no país seja definitiva e que sejam destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, ou seja, deputado André Ciliano, todas as etapas, não é? De petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, né? Essa suspensão incide sobre que tributos? O imposto sobre importação, imposto sobre produtos industrializados, contribuição para o PIS/PASEP, importação, e COFINS, importação. 4 tributos que são objeto de isenção para equipamentos importados, sem que sequer se tivesse o cuidado de fazer uma menção nessa isenção, deputado Osório, a equipamentos importados que não tivessem similar nacional. Essa é uma, viu, deputado Luiz Paulo? Essa é uma menção muito importante. Aliás, durante muito tempo, a ABMAC, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, lutou muito pela inserção desse trecho na lei, que a gente vai garantir a importação de equipamentos e máquinas indiscriminadamente, né, isenção desses tributos, o que vai gerar, inequivocamente, inevitavelmente, é uma redução da atividade econômica das indústrias da indústria de produção de máquinas, de equipamentos, de peças, de navipeças no Brasil. Por isso que seria importante a gente conceder uma isenção apenas e tão somente se não houvesse equipamentos ou máquinas com similar nacional que pudessem ser comprados aqui no Brasil. Por isso que eu falei ali no microfone de à parte, que além da entrega a preço de banana, e eu sei que aqui no plenário tem visões diferentes do que está acontecendo no Brasil de hoje, a minha visão, todos já sabem, o Brasil sofreu um golpe de Estado em boa medida, em função dos interesses do capital internacional sobre as nossas reservas de riqueza. Então, além de entregar a preço de banana as nossas principais reservas de riqueza, além de desmontar a política de conteúdo local, que acaba com a indústria naval, que já está morrendo novamente no Rio de Janeiro. Brasfel chegou a ter 12 mil empregos, hoje não tem 2 mil. Estaleiro Mauá em Niterói chegou a ter 6 mil trabalhadores, hoje não tem 500. Agora, a tríade dessa lógica é conceder isenção para importados e matar, ferir de morte, a indústria de máquinas e equipamentos nacional. Vejam bem, já vou lhe dar uma parte, deputado Eliomar, que nessa lei do Repetro, na lei federal, no artigo 6º, se concede um outro tipo de isenção, que é quando a lei diz: fica suspenso o pagamento de tributos federais na importação ou na aquisição no mercado interno. Aí no artigo 6º aparece a menção ao mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e de materiais de embalagem, ou seja, apenas no que tange a equipamentos e máquinas, ou seja, ao grande volume de importação. Eu me refiro aqui a grandes embarcações, eu me refiro aqui a sondas perfuratórias, para todo o aparato de grande porte do maquinário desse setor, que agora estará isento de importação. Ora, a quem a Statoil da Noruega vai encomendar essas encomendas? Vai fazer essas encomendas? Alguém pode adivinhar? Bingo se adivinhar, que é na indústria de máquinas norueguesa. De quem a British Petroleum vai encomendar essas máquinas? Alguém pode acertar com mão cheia, que vai comprar da indústria de máquinas e equipamentos do Reino Unido. A quem vai comprar, Total francesa, essas máquinas e equipamentos agora isentos de importados? A indústria de máquinas e equipamentos francesa. É disso que nós estamos falando. Então completa-se um cerco que começa com a entrega do pré-sal, se consolida com a eliminação paulatina da política de conteúdo local e se completa com uma isenção trilionária de equipamentos e máquinas importados por essas mesmas empresas. Então, a minha preocupação é que, por mais que o projeto do deputado André Siciliano
atenue, aplaque a sangria, limitando a adesão do Rio de Janeiro à fase de prospecção, ainda assim, nesta lógica mais geral, eu acho que esse é um elemento que é ruim para o Rio de Janeiro, que é ruim para o Brasil. Quando eu falo para o Rio de Janeiro, porque é óbvio, não é? A indústria naval do Rio de Janeiro é uma das mais potentes do Brasil e está morrendo. A produção do petróleo aqui no Rio de Janeiro é mais importante que qualquer outro estado da federação. Por isso que eu acho que, por mais que haja uma preocupação aqui endossada pelo deputado Luiz Paulo de atenuar esse cerco, de atenuar essa dificuldade, de atenuar esse dreno de recursos e esse ataque à economia brasileira, ainda assim, toda a lógica do Repetro, a meu ver, é nociva à economia nacional e à soberania nacional. Por isso que eu quis te fazer essa discussão, deputado Eliomar Coelho. Estou falando, esqueci de dar uma parte, por favor. Pois não, senhor. Nobre deputado, eu tenho estou ouvindo atentamente essa discussão. Estou achando que é uma discussão que está sendo muito rica, né, muito séria, onde realmente o Legislativo Municipal e o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro mostra preocupação em relação àquilo que de mal está querendo se fazer ao Estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu sou radicalmente contra as isenções fiscais dadas sem critério, sem contrapartida, sem monitoramento e sem avaliação, para saber se vai dar certo. Sou contra. Já falei isso, Segundo, o que o governador, de forma irresponsável e entreguista, como é do feitio dele, fez com a edição desse decreto, o decreto é uma coisa, mas nós podemos, primeiro, esta casa aqui, entrar com um projeto de decreto legislativo, tornando sem efeito esse decreto. E mais, uma outra coisa que nós podemos também tomar como atitude, que é isto que Vossa Excelência está apresentando, realização pelo conjunto de comissões desta casa para fazer uma audiência pública e tratar com a seriedade que merece esse tema. Por quê? Porque daí eu tenho a impressão que o objetivo é buscar adquirir subsídios para se trabalhar um projeto de lei elaborado pelas comissões depois da audiência pública, no sentido de evitar que realmente esse tipo de isenção deixe de existir no Estado do Rio de Janeiro, porque aí a lei ela se sobrepõe ao decreto. Quer dizer, isso é desfaz o decreto. O decreto não pode ser superior a uma lei. Então eu acho que esta Assembleia Legislativa tem que começar desde já a trabalhar a elaboração de uma legislação que acabe de vez exatamente esse tipo de iniciativa voltada para essas isenções fiscais. Isenções fiscais para petrolíferas é brincadeira, entendeu? Quer dizer, não tem o menor sentido. E realmente essa tentativa de amenizar, eu acho que, para mim, não me contempla. Eu acho que nós devemos ser contra exatamente qualquer propósito de incentivo fiscal, principalmente dado para petroleiras, como bem falou na intervenção de Vossa Excelência, como que isto se dará em termos de uma reversão daquilo que é a ideia inicial de você querer amenizar. Não vai amenizar, muito pelo contrário, você está praticamente abraçando a todos. Era essas considerações. Obrigado, deputado Eliomar. E para concluir, deputado Zaqueu, deputado Luiz Paulo, se a gente for comparar, obviamente, o decreto do governador com o projeto de lei do deputado André Siciliano, mas é evidente, deputado Luiz Paulo, mas é evidente que o projeto, na minha opinião, é menos pior, que o decreto do governador é um decreto que faz a adesão a esta lógica que eu questiono e contra a qual me insurjo, faz a adesão em todas as etapas. Ao passo que o projeto de lei do deputado André Siciliano propõe simplesmente a adesão do Rio de Janeiro ao Repetro, dentro da mesma lógica, apenas na fase de prospecção. O deputado Luiz Paulo, se eu entendi bem, já fez protocolar um decreto legislativo para tornar sem efeito o decreto do governador. É isso mesmo, deputado Luiz Paulo? Essa foi a sua intenção? Pois é, esse é um ponto
sobre o qual a gente deve trabalhar. Enfim, de qualquer maneira, eu quis deixar claro, deputado André Ciliano, que de modo geral, eu acho que essa lógica não é boa para a economia brasileira, não é boa para a economia do Janeiro, não é boa para a nossa soberania. Mas evidentemente, não é? A comparar com uma perspectiva de adesão do Estado do Janeiro ao Repetro em totum, em todas as suas etapas, seria menos ruim uma adesão limitada, condicionada apenas à fase de exploração. Mas antes disso, a discussão de fundo interessa ao Rio de Janeiro, interessa à indústria naval do Fluminense, interessa à indústria de máquinas e equipamentos fluminense e aos empregos que a gente vai perder e que já vem perdendo. Interessa essa lógica? Isso nos ajuda? Isso faz crescer a economia? Isso faz crescer a arrecadação estadual? Essa questão que a gente tem que se perguntar preliminarmente. Por isso, feito o esclarecimento inicial que me preocupou sobre o adjetivo que eu usei, Vossa Excelência já entendeu, né? Mas eu quero dizer que continuo achando que esta lógica é ruim e não deve ser atenuada, não deve ser aplacada, deve ser evitada, porque isso não fortalece a economia do Estado, não fortalece a geração de emprego, ao contrário. Vídeo que está acontecendo com a indústria naval e vai acontecer com a indústria de máquinas, de equipamentos, de peças e navipeças do Rio de Janeiro. É um pouco a discussão que quero fazer, o projeto ainda vai caminhar mais, vai ser mais debatido. É uma boa provocação para que o Parlamento Estadual se interesse por esse tema que é estratégico para a nossa economia e estratégico para a nossa soberania. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlos Osório. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei 3660 de 2017, de autoria do deputado André Siciliano, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Repetro nos termos que especifica. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente André Siciliano, antes de iniciar a minha intervenção especificamente sobre o projeto de lei, eu gostaria de tecer algumas considerações iniciais baseadas no seu pronunciamento aqui do alto dessa tribuna. Evidentemente, e eu tenho certeza absoluta que a integridade desse parlamento não concorda em hipótese nenhuma com as injustiças que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo sistematicamente na sua relação com a Petrobras e também na questão do recebimento justo da sua participação nas riquezas do petróleo. Eu fiquei estarrecido com as denúncias, deputado André Siciliano, que Vossa Excelência apresentou do alto dessa tribuna, que nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, os nossos consumidores, pagam mais caro pelo gás que consomem, porque a Petrobras vende o gás que ela explora e extrai do nosso território mais caro do que ela vende no mercado de São Paulo. Acho que isso é um absurdo total e essa casa precisa entrar nesse tema e eu vou levar esse tema com a sua concordância para o âmbito da Comissão de Minas e Energia, para que possamos chamar aqui a Petrobras, também a SEG, e entender por que o consumidor do Estado do Rio de Janeiro, da nossa região metropolitana e também das regiões produtoras de petróleo, aonde o gás é extraído, pagam mais caro para consumir esse insumo. Isso é absolutamente inaceitável. Senhor presidente, eu também estive com uma série de deputados, liderados pelo deputado Luiz Paulo, deputado Valdec, algumas vezes na Agência Nacional de Petróleo, para fazer diversos questionamentos a ilegalidades que estão sendo cometidas contra o nosso Estado. É um absurdo que a Petrobras se valha de brechas na legislação para exportar petróleo extraído do Rio de Janeiro para uma subsidiária no Canadá por preços abaixo do preço de mercado e revendê-los mais caro, evitando recolher os tributos adequados ao Estado do Rio de Janeiro, a participação que nós temos direito. Isso é inaceitável sob todas as hipóteses e nós estamos fazendo o nosso trabalho, denunciando, cobrando e buscando reparação a essa questão. A mesma coisa, senhor presidente, diz respeito à metodologia na arrecadação de royalties e participações especiais, que estava errada. E essa Assembleia Legislativa apontou o erro, obrigou que fosse estabelecida uma nova regra de cálculo e, infelizmente, regra essa estabelecida, o Estado do Rio de Janeiro foi prejudicado criminosamente pela União Federal, que não adotou
a nova regra que ele disse que estava certa, imediatamente deferiu para o futuro, prejudicando o presente do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, uma parte, deputado Luiz Paulo. Deputado Osório, eu queria lhe lembrar, deputado Waldeck, deputado Eliomar, que se nós estamos discutindo isso hoje, foi porque o deputado André Siciliano, no ano passado não, nesse ano, no primeiro semestre, apresentou aqui um decreto legislativo cassando, em dezembro, né? Dezembro de 2016, cassando todas as legislações referentes ao repetro. Então a gente deixou um vazio, ficou tudo no ar. O Rio de Janeiro estava fora de repetro, porque nós cassamos tudo. Foi votado aqui, e foi votado por unanimidade. E isso ajudou, cá entre nós, fazer uma nova lei federal, um novo repetro, um novo convênio com o FAS, que o Pezão aderiu. Então a gente está querendo repetir aquilo que a gente fez em dezembro de 2016, derrubar tudo, paulatinamente. Mas primeiro, o deputado André Correia resolveu trabalhar parcialmente. Siciliano. André Siciliano, desculpe. É esse o entendimento, porque essa casa tem um consenso que o repetro só nos traz prejuízo. Deputado Luiz Paulo, feito esse aparte e colocando aqui, enfim, com clareza o que se passou nessa história, eu fiz questão de fazer essa preliminar, senhor presidente, para mostrar que o Parlamento Fluminense ele é unânime na briga e na defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Agora, com relação à atual legislação proposta pelo deputado André Siciliano, eu gostaria de tecer alguns comentários, deputado. Primeiro, a indústria de óleo e gás é o esteio da economia do nosso Estado. Nós não temos o direito de errar com relação à nossa atuação e à legislação concernente a essa indústria. A recuperação da indústria de óleo e gás no Estado do Rio de Janeiro é a bala de prata que nós temos para fazer recuperar e ressurgir a nossa economia, que está embaixo do fundo do poço. O Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. O Rio de Janeiro segue afundando e nós precisamos da vitalidade da indústria do petróleo e da potencialidade de geração de riqueza e renda dessa indústria para tirar o Rio de Janeiro do fundo do poço. Essa legislação é uma legislação que impactará diretamente na indústria de óleo e gás do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, eu emendei esse projeto e já solicitei, atendendo também a proposição do deputado Waldeck Carneiro, a realização de uma audiência pública conjunta da Comissão de Minas e Energia e da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, para que possamos tratar desse tema. Todos os 70 deputados estaduais do Rio de Janeiro precisam conhecer a fundo esse tema. Nós precisamos compreender quais são os impactos de uma decisão que nós vamos tomar agora, no hoje e também no amanhã. A indústria de hidrocarbonetos é uma indústria que todos nós sabemos, ela está em declínio no longo prazo. A substituição da matriz energética de todos os países está acontecendo paulatinamente. Nós temos uma riqueza extraordinária e o momento de explorá-la é agora, e o momento de gerar riqueza, emprego, renda e também recursos para o Estado do Rio de Janeiro são nos próximos anos. Por isso, senhor presidente, eu alerto aos deputados que esse tema tem que ser analisado com muita calma. E eu entendo que o melhor caminho para isso, inicialmente, é a realização dessa audiência pública conjunta, para que nós possamos ouvir todos os lados, todas as matizes e tomarmos a melhor decisão possível para o nosso Estado. O que eu não posso concordar, e eu quero analisar com muita calma, todos que vierem aqui se apresentar, é se nós estaremos, ao aprovar essa lei, prejudicando o potencial de desenvolvimento do Estado no crescimento da nossa indústria de óleo e gás, e o momento para fazê-lo é agora, e essa responsabilidade nos cabe. Por isso, apresentei as emendas, por isso solicitei a audiência pública e acho que esse é um tema
fundamental a ser debatido nesse Estado, sem preconceitos, sem nada contra quem produz e quem investe. É importante que a gente tenha uma visão ampla, límpida e clara com os interesses do Rio de Janeiro e da sua população em primeiro lugar. Parabéns, deputado André Siciliano, por ter trazido esse tema ao debate, e nós temos a responsabilidade de proteger o Estado do Rio de Janeiro. E a nossa bala de prata não pode errar o alvo, porque nós não teremos uma outra chance. É a chance de nós resgatarmos o Estado do Rio de Janeiro do fundo do poço, com nosso desemprego aumentando e um Estado que está desenganado e hoje, infelizmente, praticamente insolvente. Por isso, audiência pública, debate e depois a formação de opinião de cada um de nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Osório. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Flávio Serafini. E encerramos para nós votarmos as inclusões em pauta. Bom, discutindo esse projeto de Vossa Excelência, que busca autorizar o governo a inserir o Rio de Janeiro no repetro, no que diz respeito à fase de exploração, cabe, em primeiro lugar, levantar algumas questões sobre o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. O nosso estado ele tem cada vez mais aprofundado a sua dependência do petróleo, por um lado, e, por outro, perdido no que diz respeito à tributação, a taxas, a tudo que envolve o comércio do petróleo no Brasil. Então, é um duplo sufocamento. De um lado, de uma economia que se empobrece, que se primariza, que cada vez mais gira ao redor de um combustível fóssil, quando a gente deveria, na verdade, estar discutindo a redução da exploração do petróleo, a criação de novas fontes de energia e, por outro lado, a diversificação da nossa matriz econômica. O desgoverno Pezão tem sido incapaz de dar resposta a essas duas tendências que hoje sufocam o Rio de Janeiro. Tanto a essa tendência de enfraquecimento econômico, de perda de diversidade, de perda de uma matriz que seja saudável, e, por outro, dos boicotes, dos ataques que tem sofrido continuamente do governo Temer. Fica batendo palma, batendo no ombro, criando palanque para que o governo esteja constantemente boicotando o estado do Rio de Janeiro. Acho que um dos exemplos mais evidentes é o que está acontecendo no campo da segurança. O outro é o que está acontecendo, mais estruturalmente nessa área do petróleo. Então, em primeiro lugar, deixar minha posição. Acho lamentável que o Rio de Janeiro esteja mergulhando no modelo de desenvolvimento cada vez mais dependente da indústria do petróleo, assim como acho lamentável os boicotes e ataques que estamos seguidamente sofrendo do governo Temer e o silêncio cúmplice do governo Pezão. Quando esse projeto foi aprovado na Câmara de Deputados em Brasília, o projeto do repetro, que vai trazer ao longo de 25 anos um prejuízo de R$1 trilhão para a economia brasileira, o deputado Glauber Braga falou o seguinte, que um projeto que causa tamanho prejuízo para o país só poderia ser aprovado e ter o voto favorável de deputados que fossem ou desavisados ou ladrões, tamanho prejuízo que traria para o nosso país. E, obviamente, o deputado Glauber Braga destacou, inclusive, que sabe que para chegar em Brasília e ser um deputado federal, há de se imaginar que ali tem poucos desavisados. Mas, infelizmente, o governo golpista de Michel Temer exerceu sua maioria parlamentar e aprovou esse projeto. E agora a gente se depara com a adesão do Rio de Janeiro,
depois de toda a crise que o Estado do Rio de Janeiro mergulhou, o governo Pezão, mesmo sabendo que parte da nossa crise tem a ver diretamente com questões relacionadas à tributação do petróleo e ao Pacto Federativo, por exemplo, com a questão da Lei Candir, que está associada a esses dois temas, tanto do Pacto Federativo quanto da tributação do petróleo, ele, de forma criminosa, insere o Rio de Janeiro no âmbito do Repetro. E aí vem o projeto do deputado André Siciliano, que tenta delimitar o sentido dessa adesão. Eu gostaria de dizer que sou contra. Sou contra, primeiro, porque acho que não nos cabe ficar embelezando o Frankenstein. O Repetro é ruim, o Repetro é lesivo, é nocivo para a nossa população e não nos cabe fazer uma política de disfarçar esse prejuízo para o nosso Estado. Em segundo lugar, porque acho que a gente tem que fazer uma discussão mais ampla sobre a questão da exploração do petróleo, da nossa matriz energética, do nosso modelo de desenvolvimento. Mas não dá para um projeto que no governo federal tem um objetivo claro de favorecer as petroleiras internacionais aqui no Rio de Janeiro ter qualquer forma de adesão. Então eu apoio o projeto de decreto legislativo do deputado Luiz Paulo, que visa anular a participação do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do Repetro. Eu apoio essa iniciativa porque entendo que vai no sentido do Rio de Janeiro parar de se curvar às maldades do governo federal e não ser cúmplice desse Repetro que curvou ainda mais a economia brasileira aos interesses das petroleiras estrangeiras. Mas entendo que o recado que a Assembleia Legislativa tem que dar com relação a esse debate vai nesse sentido, de cancelar a participação no Repetro e avançar, inclusive, em outras formas de tributação, taxação, contrapartidas para a exploração do petróleo. E não de fazer uma política, nesse caso específico, de algo que é absolutamente lesivo para o nosso país e para o Estado do Rio de Janeiro, uma política de redução de danos. Deputado André Siciliano, a política de redução de danos a gente tem defendido muito no âmbito da nossa intervenção em defesa da reforma psiquiátrica. Mas nesse caso do Repetro, a gente entende que não dá para reduzir dano. O que a gente tem que fazer é rejeitar essa proposta e não nos tornarmos cúmplices daqueles que querem entregar de vez o Brasil na mão das petroleiras estrangeiras. Não dá mais para o Rio de Janeiro continuar baseando o seu modelo de desenvolvimento nem no petróleo, nem no subsídio ao grande capital. E nesse caso, nós estamos falando simplesmente das maiores empresas do mundo e não simplesmente de empresas de porte médio ou de intervenção regional. Nós estamos falando de subsídio aos maiores grupos capitalistas do mundo. E aí não dá para aceitar, não dá para ser cúmplice desse tipo de ação. A presidência agradece aos deputados que participaram desse debate, mas a gente tem que ter uma bússola, porque alguns dias, agora há pouco nós votamos aqui para cobrar o ICMS da Petrobras do gás que é queimado na plataforma, que é injetado no poço e que é usado para gerar eletricidade. Alguns deputados votaram contra. De novo, tem que, porque aí agora a gente quer limitar o dano, como disse o Flávio Serafim. E o deputado Carlos Osório está falando de geração de emprego, tem que incentivar. Mas a gente também tem que buscar o discurso do deputado Osório agora há pouco, quando a gente não deu aqui a isenção da Ambev. Vossa Excelência votou contrário?
Contrário. Então, mas ela empregos também que poderiam vir para o Rio de Janeiro. Então, nós temos que regular a biruta do aeroporto. Deputado Flávio Serafim. Deputado André Siciliano, entendo o seu grande empenho e seu entusiasmo com os projetos de Vossa Excelência, mas, pela ordem, Vossa Excelência como presidente, ficar comentando as posições dos seus colegas, especialmente com insinuações ou com afirmações como é que Vossa Excelência fez de que não leu o projeto, ou de que precisa de uma biruta como se tivesse perdido. Não, mas me parece é porque uma vez postura, apoia a isenção, outra vez é contra a uma isenção. postura respeitosa. A gente votou contra aquele seu outro projeto, não pedimos verificação, já te expliquei, porque achamos que o projeto tinha vícios de forma. Já se tem, inclusive, um aspecto que a nossa assessoria considerou ilegal. O projeto de Vossa Excelência cita 2 empresas no corpo do texto. Isso não pode acontecer em lei. Vossa Excelência tem uma experiência parlamentar muito maior que a minha, deve saber disso melhor que eu. Mas eu não quero voltar a esse debate. O que eu coloco para Vossa Excelência é que eu acho que Vossa Excelência, como presidente, deveria conter um pouco o seu entusiasmo e não ficar comentando o debate dos colegas. Próxima vez eu vou descer ao plenário e vou cobrar coerência de alguns parlamentares, só isso. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3624/2017, deputado Dionísio Lins, senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1234/2017, deputado Dionísio Lins, senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 3061/2017, deputado Carlos Osório, senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 3577/2017, deputado Carlos Osório, senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 3501/2017, deputados Dr. Julianelli, Flávio Serafim e Valdec Carneiro, senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 2905/2017, deputado Dionísio Lins, senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 731/2015, deputado Zaqueu Teixeira, senhores que aprovam nisso como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 146/2015, deputado Zaqueu Teixeira. Não mesmo, não? Não. É o ano só. Senhores que aprovam nisso como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 139/2015, deputado Zaqueu Teixeira, senhores que aprovam nisso como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia projeto de lei número 889/2015. Senhores que aprovam nisso como estão aprovados. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o novo deputado Flávio Bolsonaro. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, há um consenso de que ser policial no Rio de Janeiro é uma das profissões mais arriscadas do mundo, devido à alta periculosidade, a grande pressão que existe sobre eles, especial nesse momento que nós vemos na segurança pública. São caçados literalmente por marginais altamente armados, muito melhor armados do que os próprios policiais. Mas eu vejo que às vezes o inimigo está mais próximo do que se imagina. E alguns coronéis na Polícia Militar parecem viver em outro mundo. Acho que gostam de ser mais realistas do que o rei. Então a máxima que diz isso, né? Eu vejo eles fazendo propostas completamente descoladas, desconsiderando o contexto que o nosso policial vive aqui no Rio de Janeiro hoje, e propondo aumento de tempo de serviço, não se importando com o aumento da alíquota de contribuição previdenciária, simplesmente ignorando que já temos uma tropa altamente massacrada, está sendo perseguida nas ruas, não tem a menor condição de trabalho. Alguns poucos heróis ainda estão aí dispostos a continuarem dando as suas vidas pela nossa segurança. E por enquanto a única consequência prática desse posicionamento de alguns coronéis na corporação foi uma evasão maciça dos quadros da ativa, por receio de que as regras mudassem, e eles já se precipitaram e preferiram passar a inatividade, garantindo
as prerrogativas que a carreira militar lhes garantia. E parece que a economia que eles querem propor ao governo é um pouco lógica, porque se passa de 30 para 35 anos de serviço, a tendência é que mais policiais vão morrer na ativa. De repente a ideia seja essa: ter menos inativos por causa do aumento de mortes de policiais na ativa. É uma falta de sensibilidade e de uma humanidade, e falta de humanidade, que assusta. Tratam como se fosse privilégio do policial militar ou do militar, como os bombeiros aqui no Rio de Janeiro, ter direito às prerrogativas. Se fosse privilégio, será que não teríamos aqui vários filhos de deputados pertencentes aos quadros da Polícia Militar? Quantos filhos de deputados estão na Polícia Militar hoje em dia? Que eu saiba, nenhum. Deve ser uma carreira muito atrativa realmente, não é? Quantos filhos de juízes, promotores, defensores, procuradores do Rio de Janeiro fazem parte da Polícia Militar? Mas não é um privilégio passar a inatividade com 30 anos de serviço? Parece que na realidade, na prática, não é bem assim que funciona. E eles, e parte dentro da própria corporação, essas propostas ao governo do Estado, que, diga-se de passagem, todos nós estamos contando apenas uns minutos para que esse governo termine, para que nós possamos sonhar com segurança pública no Rio de Janeiro ainda. Porque, enquanto ele é assessorado por ONGs como Viva Rio, a gente não pode esperar outra coisa, senão a falência na segurança pública. Ainda vejo o governador vir a público defender uma nova campanha de desarmamento. Então, com esse governo simplesmente não dá para ter nenhuma expectativa de melhoria na segurança pública. Mas como se não bastasse essas propostas de alguns coronéis, eles ainda estão massacrando ainda mais a tropa ao, por exemplo, mudarem as regras de promoção para as praças. Restringem a quantidade de vagas para o curso de aperfeiçoamento de sargentos, necessário para que eles sejam promovidos, e aí a tropa que já está massacrada ainda fica sem a expectativa de promoções, grande parte dela. Ora, não custa nada, vamos parar com essa prática de fazer da legislação na Polícia Militar uma coxa de retalhos. Quer mudar a legislação para que o critério passe a ser apenas as provas, tem que fazer prova para ser promovido? Ok, mas faz para quem ainda vai entrar na corporação. Não fica mudando as regras a todo momento para quem já está lá dentro, com alguma expectativa de ter uma melhorazinha no seu salário por causa dessas promoções. E mais, no atual cenário, quem é que tem condições, qual é o cabo da Polícia Militar que tem tempo para se dedicar aos estudos e se qualificar e passar na prova dessa? Porque está sendo massacrado todo dia, é serviço dia sim, dia também. Estão com as férias suspensas, as licenças prêmios suspensas para poder reforçar o efetivo nas ruas. Trabalha durante a folga, não recebe por causa do serviço extraordinário que tirou. Quem é que vai conseguir estudar para uma prova dessa, nesse cenário? Vamos ter um pouquinho de bom senso. Avalie o contexto antes de promover algumas sugestões ou imposições. A promoção é um direito deles. Vocês estão desestimulando mais ainda esses profissionais que estão indo das ruas ao impedir a promoção deles. Mas não é só, presidente. Ainda há agora uma caça àqueles policiais militares que estão de licença para tratamento de saúde, generalizando de uma forma obviamente equivocada. Grande parte da tropa está doente sim, é um diagnóstico que a própria corporação já tem em mãos. Se tem aqueles que estão dando um golpe, dão de licença para tratamento de saúde sem haver necessidade, ora, puna-se quem está fazendo isso. Tem um regulamento disciplinar para isso. Aliás, é uma outra bandeira que eu levanto aqui, mas eu não encontro, deputado, por favor. E eu não encontro no comandante, no alto comando da corporação, nenhuma vontade de fazer um regulamento disciplinar à luz da nossa Constituição Federal. Então, esses policiais que estão aí de licença para tratarem da saúde estão sendo perseguidos, são excluídos das listas de promoções, muitas vezes são colocados na rua
sem mais nem menos. Vamos ser justos. Quem está errando, toma as providências legais, há legislação para isso. Agora estão penalizando várias pessoas que, em função do seu serviço, estão sofrendo com esse tipo de tratamento por parte da corporação. Então, presidente, para concluir, eu lamento profundamente que hoje a gestão da segurança pública esteja na mão de algumas pessoas que têm esse pensamento narrado aqui nesse pronunciamento. E para que inimigos externos se você já tem alguns coronéis dentro da PM tratando a sua tropa desse jeito? Não tem como dar certo, infelizmente. Então vamos esperar que esse governo passe o mais rápido possível para que a cúpula da segurança pública no Rio de Janeiro possa também ser alterada, esperando que seja modificada para melhor. Obrigado, presidente. Esgotado o tempo da presente sessão, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, convoca os senhores deputados para sessão ordinária, dia 8 de fevereiro de 2018, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei 2071-A/2013, de autoria do deputado Marcos Abraão. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2320-A/2013, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro. Em segunda discussão, projeto de lei número 496 de 2011, de autoria do deputado Luiz Martins. Em segunda discussão, redação do vencido, terceiro dia para o recebimento de emendas. Projeto de resolução 520-A de 2017, de autoria do deputado André Siciliano e Luiz Paulo. Em segunda discussão, redação do vencido, terceiro dia para o recebimento de emendas. Projeto de resolução número 521-A de 2017, de autoria do deputado André Siciliano e Luiz Paulo. Projeto de lei número 175/2011, de autoria do deputado Luiz Martins. Projeto de lei número 1342 de 2012, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de lei número 1617/2002, de autoria da deputada enfermeira Regiane. Projeto de lei número 2154/2003, de autoria do deputado Átila Nunes. Projeto de lei número 2923/2014, de autoria da deputada Lucinha. Projeto de lei número 3117/2014, de autoria do deputado Paulo Ramos. Incluída a ordem do dia o acordo com o primeiro artigo do 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei 3446/2017, de autoria da deputada Lucinha. Nada mais havendo a declarar, está encerrada a presente sessão.